Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê assim, né? Face a face. Então, seguindo os nossos estudos, terminando a parte da literatura dessa segunda fase, né, das APNPs, e também pensando na produção textual, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês o gênero poema, tá? Então, primeira coisa importante para a gente falar: o que é poesia? Poesia é o texto poético, o texto em linguagem figurada, o texto que não é da linguagem comum. Né? Então é o texto da linguagem conotativa, da linguagem plurissignificativa, que foge do comum. Né? Então isso é poesia. Então um poema, que é um texto estruturado em versos, né, com rimas e tal, em estrofes, ele contém poesia. Mas um texto com parágrafos também pode ser poético. Né? Então, se você conta uma história, se você inventa um conto, e esse conto foge do dia a dia, foge do comum, foge da realidade que a gente tem e vai para uma supra-realidade, então a gente costuma dizer que ele contém poesia também, ok? Então, o gênero poema, ou a escrita poética, vamos dizer assim, então, a escrita poética, ela se vale de alguns recursos, né, da linguagem, da escrita tal, que a gente chama de recursos composicionais típicos da linguagem poética, ou dos poemas, que seria, por exemplo, os versos, como eu já falei, as estrofes, a musicalidade, né, então o ritmo, as rimas. Então, por exemplo, eu já expliquei para vocês que as sílabas poéticas, elas são diferentes das sílabas gramaticais, né? Então, as pessoas se valem desses recursos, né, dessa fuga da realidade, dessa supra-realidade, dessa plurissignificação, uso de verso, estrofe, musicalidade e ritmos, para tratar de, às vezes, alguns assuntos que são mais pesados, alguns que são até trágicos, né? E também é uma forma de expressão, a gente chama de texto lírico, né? Tem lirismo, então é, rompe com aquilo que seria regular da escrita, então me permite escrever de um jeito diferente, até fugindo da pontuação, fugindo da paragrafação, da ordem direta, né, da linguagem, que como os poemas que a gente viu, por exemplo, agora do simbolismo e do parnasianismo. Não significa, contudo, dizer que a poesia ela não se debruça exclusivamente para tratar de alguns assuntos grandiosos, como, por exemplo, a gente viu o amor, a morte da amada, a escravidão, né? Então a poesia também tem esse efeito de talvez tocar as pessoas de uma maneira que uma notícia, uma reportagem não tocaria, né? Fazer as pessoas refletirem, fazer as pessoas auto-refletirem sobre algumas questões que talvez, assim, como eu disse, né, uma notícia, uma manchete, ela não faria as pessoas pararem e ficar com aquilo na cabeça e refletir. Ok? Então, como característica principal dos poemas, a gente diz o quê? Primeiro, a estrutura dele. Então, você olha para um poema, você sabe que é um poema. Por quê? Porque ele é feito em estrofes, ele é feito em versos, ele tem rimas. Isso não é obrigatório, né? Por exemplo, não é obrigado a ter rima para ser poema, não é obrigado a ter várias estrofes separadas para ter poema. A gente viu o exemplo do soneto. Então, o soneto é um poema, é um texto poético, mas com forma fixa, né? Tem dois quartetos e daí depois vem dois tercetos, né? Então, esse é um exemplo, uma retomada que a gente fez sobre os poemas. E a proposta de produção dessa fase que a gente está agora vão ser duas, tá? Vocês vão ler lá depois direitinho. Mas a primeira delas é fazer um poema e a segunda delas é fazer um comentário, que vocês também vão ler
lá na proposta. Lembrando, comentário. Comentário é um texto opinativo, é um texto dissertativo, né? De certa forma você expressa uma ideia e você tem que defender aquela ideia a partir de argumentos para convencer o leitor da sua opinião, daquele comentário que você está fazendo, né? Precisamos evitar comentários fúteis, comentários pessoais, comentários que ataquem sem base científica, sem base até mesmo bibliográfica mesmo, né, de estudos, para a gente poder ter uma pluralidade de ideias e um debate assertivo e saudável, né? Então depois vocês deem uma olhada lá nas propostas, vocês podem fazer uma das duas, ou o poema ou o comentário, você vai ler lá o que é. Se por acaso quiser fazer as duas, vou avaliar as duas e dar um ponto bônus para quem fizer. Ok, pessoal? Então, valeu, até a próxima, boa produção!